Bom, pessoal, então vamos seguir no curso, hoje falando sobre um processo que está muito ligado ao processo que a gente falou na aula passada, que é os processos de percepção, particularmente os processos de percepção visual, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre atenção. Então eu começo a aula de hoje mostrando para vocês essa figura que está associado ao que a gente viu na aula passada, que é a percepção de algum tipo de objeto. Então quando vocês olham para essa imagem aqui no canto esquerdo, ela implica que você tem duas percepções possíveis nessa imagem, concordo? Ou você vai ver uma pessoa olhando para você, ou você vai ver uma pessoa, o perfil dessa mesma pessoa. Qual foi o mecanismo que fez com que você mudasse de uma para outra? Qual foi o mecanismo que fez com que você mudasse de uma percepção para outra percepção? Então, o que a gente viu na aula passada é que a gente percebe as coisas, a gente percebe diferentes coisas, e perceber diferentes coisas significa, muitas vezes, a gente conseguir ver diferentes coisas em diferentes cenários, dependendo da habilidade que a gente tem de selecionar o que a gente quer ver. Então, quando você olha, por exemplo, para essa imagem, e você percebe uma imagem ou outra imagem, a princípio, você precisou ter um mecanismo que é um mecanismo de seleção do que você está percebendo. E o mecanismo que lhe dá a possibilidade de selecionar a sua percepção, então selecionar se você vai perceber uma pessoa nessa imagem olhando para você ou o perfil de uma pessoa, é basicamente um sistema que nós temos, que vários bichos têm, que é conhecido por sistema de atenção. Como é que a gente define a atenção? Então, essa definição que eu coloquei aqui no quadro vem de um filósofo, psicólogo muito famoso, que é o William James. O William James foi uma pessoa que criou vários tratados de psicologia. Tem um livro muito famoso dele, que é The Principles of Psychology, que é um livro referência e um livro que tem voltado, eu diria, a uma visão mais contemporânea do que é a psicologia. E o que o William James coloca, então, quando ele define a atenção? Ele diz basicamente que a atenção é a possessão da mente de uma maneira vívida e limpa de uma dentre as várias possibilidades de estímulos feitos por objetos ou pensamentos que estão bombardeando a gente o tempo inteiro. Então ele define a atenção de uma maneira semelhante a o que a gente comentou na aula passada sobre a perspectiva, por exemplo, que a gente tem de, nesse momento, não estar sentindo o toque da blusa no nosso braço. A partir do momento que agora, deliberadamente, seja pelo que eu falei, ou por um próprio desejo seu, você resolve prestar atenção no toque da camisa no seu braço, o que isso representa? O que a frase prestar atenção no toque da camisa no seu braço representa? Basicamente, uma ação que você tomou nesse momento de direcionar a sua percepção para o toque da camisa no seu braço. Então, a ideia de atenção já carrega claramente a ideia da seleção, a ideia de você selecionar alguma coisa no meio de várias outras coisas. Segunda coisa que ele coloca aqui é que algumas habilidades são fundamentais para a atenção, como o que ele está chamando de você focalizar ou se concentrar sobre alguma coisa. Então, essa ideia mais intuitiva do que é focalizar e o que é concentrar, se concentrar em alguma coisa, forma uma essência muito básica do que é a atenção.
um processo muito básico para que você consiga prestar atenção, ou seja, para que você consiga, quando a gente está dizendo preste atenção no toque da camisa no seu braço, e a gente percebe que no fundo, prestar atenção no toque da camisa do seu braço é direcionar a sua percepção para o toque da camisa no seu braço. Isso, em outras palavras, também poderia ser pensado como uma maneira de você focalizar a sua percepção no toque da camisa no seu braço. Então, a primeira ideia que está por trás, que está por trás de atenção é seleção. Segunda ideia que está por trás da atenção é foco, concentração. Então, essa é a habilidade. Seleção significa, basicamente, eu conseguir focalizar em alguma coisa. Eu mover o foco para alguma coisa. E isso implica, que é a terceira fase da parte da frase, que a partir do momento que você focaliza em alguma coisa, você retira de outras. Então, mais uma vez, trazendo a ideia de que a atenção é uma habilidade em que você prioriza certas percepções, só que para você priorizar aquelas percepções, você deixa de perceber outras. Então, você deixa de prestar atenção em outras. Então, a ideia da atenção, ela é semelhante a você ter um holofote como esse, em que você direciona esse holofote para diferentes regiões. Isso significa, dentro desse exemplo que eu dei agora, você trazer esse holofote, por exemplo, para o toque da camisa no seu braço. Esse é o direcionamento do holofote. O que define um holofote, diferente de uma luz ambiente? Uma luz ambiente não está focado em nada. Um holofote está focado em alguma coisa. Então, a primeira ideia é o foco. O foco é a ideia de que você tem o seu facho de luz chegando numa determinada região do espaço. Então, o foco é a primeira coisa. A segunda coisa é a seleção. É para onde eu aponto esse holofote. E a terceira característica é que, a partir do momento que eu aponto o holofote para uma determinada região, eu deixo de enxergar outras regiões. Professor, Oi, pode dizer, Paulo. o senhor disse que são 3 itens. Eu entendo que um deles é você priorizar uma, e como consequência você perder outras. O problema é que eu não é tô como entendendo. consequência. O que eu estou querendo dizer é que você pode ter um processo em que você foca em algo e não perde as outras coisas. Você pode ter um processo em que você, como o exemplo da música, não necessariamente você perde. A outra coisa é que essa habilidade de você focar muitas vezes implica em você perder. Certo. Tá certo? Então, Mas pode falar, Paulo. essas são 2 coisas. Tem alguma terceira? A terceira é foco. É você ter um foco. As 3 coisas, elas estão juntas. Elas caminham juntas. Elas são complementares. Então, Vê, foco e selecionar são os 2 itens diferentes. são 2 coisas diferentes, exatamente. Porque eu posso ter o Beleza. foco, né? Imagina um holofote. Para onde eu aponto o holofote? É nesse sentido, Entendi. tá? Então, o foco é o que possibilita você se eu tenho uma luz que é muito dispersa, não tem como eu focalizar em nada. Então, a primeira coisa para eu conseguir focalizar em alguma coisa é que a minha luz tenha foco. É nesse sentido. Então, a atenção é algo que precisa ter um foco. Ela precisa ter essa limitação. Aí você seleciona ela para alguma coisa. E selecionar para alguma coisa representa, no caso do cérebro, eu perder outras coisas. Então, é eu entender, dentro desse conceito, que o cérebro ele é limitado com respeito à quantidade de processamento que ele consegue exercer num determinado momento. Então, a atenção seria um desses mecanismos que possibilita que o seu cérebro, de alguma maneira, priorize a informação que ele está processando naquele momento.
em detrimento de outras informações que ele não está processando naquele momento. Então, a gente pode entender a atenção também como sendo uma habilidade que o cérebro tem para suprir a limitação de processamento que o cérebro tem. A primeira ideia que eu queria trazer para vocês é que, de fato, o cérebro exibe vários comportamentos que levam a gente a crer que ele tem uma limitação no que diz respeito à quantidade de informação que ela consegue processar. Um primeiro exemplo, vocês vão ver um conjunto de formas que podem ser tanto estrelas amarelas, como essa, como podem ser essas cruzes vermelhas que vocês estão vendo na tela. De vez em quando, vai aparecer um distrator, que é uma carinha sorrindo. E a única coisa que eu queria que vocês fizessem nesse momento é contassem a quantidade de estrelas amarelas que aparecem e a quantidade de cruzes vermelhas que aparecem. Só isso. Beleza? Vamos lá. Já foi, né? Já foi. Possível. Impossível. Foi isso aqui que apareceu na tela. Qual foi a sensação que vocês tiveram? Foi que vocês estavam contando tranquilamente as estrelas até aparecer a primeira cruz. Quando apareceu a primeira cruz, você provavelmente perdeu a conta até da primeira estrela. Você estava em 6 6 estrelas, aí quando apareceu a primeira cruz, você falou, ai meu Deus, e agora? E aí você se perdeu completamente, você nem conseguiu contar mais cruz, nem conseguiu contar mais estrela. Então isso aqui representa a ideia de que a atenção é um elemento dividido. Dividido no sentido de que a gente ou presta atenção a uma coisa ou presta atenção a outra coisa. Essa mensagem aqui traz a noção de que a atenção é um processo limitado. Limitado nesse sentido, eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Um outro exemplo disso, que tem a ver com a ideia de que o cérebro é um elemento limitado, mas agora sobre uma outra perspectiva, que é muito comum a gente ouvir essa perspectiva dentro das neurociências, que é a ideia do cérebro como um sistema competitivo. Competitivo em que sentido? A gente tem vários sistemas neurais que, para que eles realizem um determinado tipo de processamento, eles precisam de um mínimo de capacidade de atenção de processamento naquele momento para conseguir desempenhar aquela tarefa corretamente. A partir do momento que dois sistemas... Então, agora imagina que eu tenho dois sistemas que competem pelo mesmo tipo de área no cérebro, que é o exemplo do que eu vou dar para vocês aqui. A gente tem dois processos cerebrais que compartilham, em boa parte, a mesma área cerebral, que é o processo de percepção de movimento e o processo de percepção de cor. Movimento e cor têm boa parte do seu processamento feito na mesma área cerebral que é conhecida por V5 ou MT, que faz parte do sistema visual. Eu vou pedir para vocês olharem nesse ponto central aqui da tela, no verde. Vocês vão concentrar o olho de vocês aqui. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção no que está acontecendo nos pontos amarelos. Vamos lá. Minha pergunta é, tem alguma coisa acontecendo com os pontos amarelos? Sim, eles estão sumindo. Eles estão sumindo. Presta atenção de novo. Tem alguém que não está vendo? De vez em quando vai desaparecer um, desaparece outro, desaparece os três, aparece os três, é aleatório. O que a gente tem aqui é um conflito, então, entre um estímulo de altíssimo contraste do amarelo com o azul
e esse grid azul rodando aqui em volta, fazendo com que você tenha, então, esse conflito entre a percepção de cor e a percepção de movimento. E esse conflito leva ao desaparecimento dessas regiões de alto contraste, aleatoriamente. A mensagem, então, aqui para a gente é que os processos de atenção, em boa parte, também surgem por uma limitação do cérebro no que diz respeito a processos que são competitivos. Em outras palavras, ele ou presta atenção em uma coisa ou presta atenção em outra coisa. Ele não consegue dividir a atenção dele entre duas coisas. Esse processo, então, gente, de atenção dividida, né, a ideia de que a gente só consegue prestar atenção em uma coisa ou em outra coisa, a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, já acontece em níveis de processamento do sistema visual básico, como, por exemplo, a partir desse experimento que ficou conhecido como conflito binocular, ou binocular rivalry, rivalidade binocular. Em um dos olhos do indivíduo, eu projeto essa imagem aqui, que é uma imagem que é um grid vermelho orientado nessa direção, e para o outro olho, para o olho direito, eu apresento essa imagem aqui, que é um grid azul apontado para o outro lado. Eu apresento as duas imagens ao mesmo tempo, certo? Então eu tenho uns óculos em que eu tenho essa imagem ou essa imagem. A pessoa vai simplesmente me dizer o que ela está vendo. E o que ela percebe ao longo do tempo? Ela percebe um ou outro, com alguns momentos de interface, que são basicamente os momentos de transição. Eu não consigo perceber verdadeiramente a interface. E esse protocolo, gente, foi muito utilizado para a gente identificar a atenção, porque ele é muito simples, do ponto de vista experimental, ele é muito simples e ele é muito robusto. Então eu consigo, por exemplo, avaliar o que faz com que eu enxergue mais um do que outro. Então uma das coisas que já se sabe é que se eu mudar o contraste dessa imagem, essa imagem aqui vai aparecer mais vezes do que essa imagem. A gente separa, então, a atenção em 4 componentes. Então vamos olhar um a um esses processos, fazendo essa metáfora com o holofote. O primeiro processo que é fundamental para que a gente tenha essa habilidade de prestar atenção em alguma coisa é o que a gente chama de alerta. E o estado de alerta está associado a quão sonolento você está no final das contas. Então, alerta nesse sentido. Quando você está mais sonolento, é mais difícil você prestar atenção em alguma coisa? Sem dúvida. Isso significa dizer que existe um elemento muito chave por trás da atenção, que é o que a gente chama de alerta ou arousal, que é traduzido para português como ativação. A ativação ela é diferente do alerta porque o alerta ela é uma característica que está diretamente relacionada a esse seu estado de alerta. Então, é um estado de linha de base. Eu estou mais ou menos descansado. Isso é o que eu estou chamando de alerta. O arousal ele está muito mais relacionado ao estímulo. É o grau de ativação que aquele estímulo tem. Exemplos. Se uma pessoa falar baixo no seu ouvido, o arousal que esse estímulo promove é muito menor do que o arousal a ativação que esse estímulo promove se uma pessoa gritar no seu ouvido. Então, essas duas propriedades, seja do estímulo ou de como você está ali na linha de base, né, como você está no que diz respeito à sonolência, são fundamentais para você conseguir prestar atenção. Do ponto de vista do holofote, o que seria o alerta? O alerta é a quantidade de luz que o holofote tem. Se eu for apagando a luz do holofote, eu não presto mais atenção em nada quando eu estou dormindo, então. Que eu apaguei essa luz do holofote e não estou sonhando, o meu nível de alerta para esses estímulos, ou o meu nível de atenção para esses estímulos externos, é praticamente zero.
Então, dentro da lógica do holofote, é como se eu tivesse desligado o holofote, eu não tenho mais luz. O segundo componente, então, da atenção vem da ideia de que então a gente precisa selecionar o estímulo. Então, uma vez que eu tenho o meu holofote com luz nele, eu posso movimentar esse holofote para diferentes regiões do espaço. E movimentar esse holofote para diferentes regiões do espaço significa selecionar o foco da atenção, selecionar para onde o holofote está apontando. Isso é o que a gente chama de atenção seletiva, é um outro componente da atenção. Uma vez que eu direciono a minha atenção para alguma coisa, e a outra parte do processo é eu sustentar a minha atenção naquilo. São dois processos, são dois componentes da atenção distintos. Então, imagine que eu tenho uma tarefa para vocês agora que é meditar. Meditar significa dizer que vocês vão prestar atenção na respiração de vocês e contar as respirações de vocês de 1 até 10. O que vai acontecer? Você vai fechar os olhos e vai começar a contar as respirações de 1 até 10, até que em um determinado momento a sua cabeça vai estar pensando em outra coisa. Significa dizer que o seu foco da atenção saiu de onde você deveria estar, entre aspas, né? Onde você se propôs a estar, que é prestando atenção na sua respiração. E esse foco da atenção foi para outro lugar. Isso é um processo que a gente conhece como mind wandering, devaneio mesmo da mente. Então a sua cabeça foi para outro lugar, espontaneamente. Aí você percebeu que você estava pensando numa conta que você vai ter que pagar hoje à tarde. Aí o que você faz? Você pega o seu holofote, volta o foco da atenção para a sua respiração e fica fazendo esse joguinho por minutos, por horas. Isso é meditar. O que esse exemplo traz de concreto para a gente? A ideia que existe um componente da atenção muito importante, que é o quanto eu consigo sustentar a atenção em alguma coisa. A meditação é um treino de atenção sustentada. Que você está treinando é um componente da atenção, tentando fazer com que ela, ou com que esse seu holofote, não se distraia pelo grito da plateia. E o último componente da atenção é o que a gente chama de atenção dividida. Então, embora a atenção seja algo, como a gente está colocando, cujo foco está numa determinada região do espaço, prioritariamente, a gente tem várias luzezinhas, vários sentinelas, que estão dividindo a atenção em outros lugares. Então eu tenho a habilidade de dividir a atenção? Tenho. É grande? É super pequena. A gente viu vários exemplos disso. Então, dentro desse esquema, a gente vai tentar passar um pouco por alguns desses processos no cérebro. Um dos principais modelos de atenção associados a esses diferentes componentes de atenção vem de um psicólogo americano chamado Michael Posner. E o que o Posner colocou foi a divisão da atenção em 3 subsistemas. Um primeiro subsistema, que é um sistema de alerta, um sistema capaz de orientar a minha atenção para alguma coisa, e a terceira fase do processo é o que eu faço com essa informação. Então, uma vez que o meu recurso atencional ele é mobilizado e muitas vezes essa mobilização do recurso atencional ele leva ao desempenhar de uma determinada tarefa, que é o que o Posner chama de componente executivo. Então, dentro do modelo do Posner, a gente tem 3 componentes: alerta, orientação e execução. E esses 3 componentes eles estão diretamente relacionados a várias estruturas do cérebro. Então, por exemplo, os mecanismos de alerta têm uma participação muito importante de núcleos talâmicos ou de retículos subcorticais. Uma parte muito importante dessa estrutura é esse sistema ativador reticular ascendente, ou SARA. É um sistema que está
presente nessa região do tronco encefálico, e essa formação reticular que vocês estão vendo nessa região aqui, ela projeta para várias áreas do cérebro, incluindo essa região aqui que é o tálamo, que a gente falou bastante na aula passada, todas essas regiões do córtex. A gente sabe hoje, por exemplo, que esse sistema ele é fundamental para a regulação do ciclo sono-vigília. Então, de alguma maneira, parece claro que ele esteja relacionado a esse sistema de alerta, a esse sistema da pessoa se sentir acordado. E lesões nessa região, nessa SARA, levam a processos de coma. Esse estudo, feito em 2007, um paciente com lesão intratalâmica, o que essas pessoas fizeram foi estimular 2 núcleos do tálamo, esse núcleo medial dorsal, o núcleo intralaminar e o núcleo reticular. E o que vocês estão vendo aqui, então, nessa primeira barra aqui, nessa primeira parte, é quando não tinha estímulo. A segunda barra é durante o estímulo ligado e a terceira barra é sem o estímulo ligado. E o que vocês estão vendo aqui embaixo são várias medidas feitas com o paciente, com esse paciente. O estímulo do núcleo intralaminar levou a um aumento significativo, então o que vocês estão vendo em azul, é um aumento significativo do momento em que o estímulo estava ligado em comparação a quando o estímulo foi desligado, levando a sugerir que o núcleo intralaminar tem uma participação muito importante nos processos de arousal. O tálamo também é uma estrutura que está muito relacionado ao processo de atenção sustentada. Então, o que se sabe hoje é que a modulação, ou seja, a atividade no tálamo, ela está diretamente relacionada a quanto tempo você consegue sustentar a atenção. Então, além dos processos de arousal, esse estudo aqui, o que ele demonstra é o seguinte: as pessoas elas tinham que prestar atenção em alguma coisa, e era medida a atividade no tálamo utilizando aquelas técnicas de medicina nuclear que a gente conversou há aulas atrás, nesse caso utilizando técnicas de PET. Então, o que eles mostraram nesse trabalho foi que à medida que o tempo passava, a atividade nesse núcleo talâmico, reduzia significativamente, e essa redução significativa ela era correlacionada ao grau de atenção que a pessoa conseguia prestar no estímulo que ela deveria estar prestando atenção, ou seja, em quanto tempo ela conseguia manter aquela informação no seu foco de atenção. E o que se percebia era que, à medida que o tempo passava, o grau de atenção que ele conseguia manter naquele estímulo reduzia, e, em paralelo a isso, a atividade no tálamo também reduzia, sugerindo uma participação importante do tálamo no que a gente chama de processo de atenção sustentada. Então, a ideia de que a atenção é um processo fundamentalmente seletivo no que diz respeito ao que você seleciona, e essa seleção implica em você perder outras informações, está bem demonstrada nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, que eu vou mostrar para vocês agora, que traz a mesma mensagem, a mensagem de que quando você se propõe a prestar atenção em alguma coisa, isso significa que o foco da sua percepção vai estar naquilo que você se propõe, que você se propôs a prestar atenção, mas além disso, que colocar o foco em alguma coisa que você se propôs prestar atenção, significa você tirar o foco de outras coisas, ou seja, você deixar de perceber outras coisas. Então, prestar atenção, gente, é priorizar algo. E priorizar algo significa que você está priorizando alguma coisa em detrimento de outra. Toda a lógica que eu estou tentando passar para vocês na aula de hoje é a lógica de que existe uma limitação. Essa limitação muitas vezes implica na necessidade de você ter um sistema de atenção, existe uma limitação de processamento no cérebro. Essa limitação de processamento no cérebro, ela implica na necessidade de você selecionar coisas. E selecionar coisas significa basicamente você priorizar algumas coisas em detrimento de outras coisas. Exemplo disso.
que eu vou pedir para vocês nesse vídeo, o que vocês vão ver nesse vídeo, são 2 times de basquetebol, 2 times, na verdade, 2 grupos de pessoas, um grupo de pessoas vestido de branco, um outro grupo de pessoas vestido de preto. Esses 2 grupos, eles vão passar uma bola de basquete entre eles, entre os membros desse grupo. A tarefa de vocês é contar quantos passes o time em branco vai fazer para outros membros do time em branco, que está vestido em branco. Vamos lá. Alguém viu um macaco andando? Todo mundo conseguiu contar? Deu o quê? 12 passes, talvez? Alguém viu o macaco? Quem não conhecia ainda esse vídeo? Então, vamos passar o vídeo de novo, para trás. Agora, isso aqui vocês não tinham visto, tinham? Esse macaco aqui, esse macaco. O que isso significa dizer é que a gente limitar a atenção em alguma coisa significa perder outras coisas. Segundo exemplo disso, que eu acho esse exemplo super bacana. Prestem atenção nesse vídeo. Só peço que vocês prestem atenção no vídeo, certo? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Esse é um exemplo, gente, de um segundo processo diferente do primeiro processo, que é o que a gente chama de change blindness. Então, o nosso processo de atenção, ele sofre desse tipo de mecanismo, que é não conseguir perceber mudanças. Isso foi muito estudado, por exemplo, nesse experimento aqui, que ficou conhecido como o experimento da porta, feito por esses 2 americanos, Simons e Levin. E o que vocês vão ver aqui é um experimento de change blindness, é um experimento para mostrar que o nosso sistema de atenção, ele não consegue perceber mudanças de uma maneira tão eficiente. Vocês vão ver. This video shows a participant from a 1998 study by Daniel Simons and Daniel Levin. Watch what happens as the unsuspecting pedestrian provides directions. Então tem um cara que vai The pedir, young man on the left esse cara do experimento, ele é o experimentador, e esse aqui é a cobaia, entre aspas, que ele encontra na rua. E o experimento ele vai pedir informação para esse cara. is one of the experimenters. E o cara vai He's começar a dar. approached the white-haired man and asked for directions. Watch closely as 2 people carrying a door pass between them.
and the first experimenter Aí agora vai passar um cara, esses dois caras com a porta entre eles, e vão trocar um deles. is replaced by someone else. Desculpa. Watch closely as two people carrying a door pass between them, and the first experimenter is replaced by someone else. E o cara nem nota. Todos esses processos que a gente está discutindo com relação ao sistema visual, eles também são presentes em outros sistemas, como, por exemplo, o sistema auditivo. E isso é muito bem caracterizado por esse problema que é conhecido por cocktail party. E a ideia aqui é a seguinte: imagine que você tem um conjunto, uma festa, com várias pessoas, várias rodas de conversa nessa festa. Você consegue voluntariamente direcionar a sua atenção para qualquer uma dessas conversas. Se você usar o seu aparelho de detecção, né, o seu ouvido, e você estiver naquela zoada toda, um monte de conversa ao mesmo tempo, a gente consegue prestar atenção em uma conversa? Consigo. Então, esse processo de atenção seletiva, ele acontece em todos os sistemas praticamente. A gente consegue, então, direcionar a nossa atenção de diferentes sentidos para diferentes características. Uma outra característica da atenção, que é quais são os processos que direcionam a sua atenção. Então, o que faz com que você recrute esses recursos para uma determinada região do espaço, ou para um determinado som, ou para um determinado cheiro, ou para uma determinada conversa. E o que a gente sabe hoje é que esses processos atencionais, eles seguem duas direções, basicamente. Você tem uma primeira direção, que é o que eu estou chamando de atenção voluntária. Então, a atenção voluntária é você decidir prestar atenção em alguma coisa. Ou um outro processo de atenção, que é o que a gente vai chamar de atenção reflexiva. Atenção reflexa. Ou atenção automática. Se você olhar esse quadro, por exemplo, que eu coloquei aí na tela, ele traz uma ideia de algo que é uma atenção reflexiva. Você vai automaticamente, né? Então, se você for lendo aqui, é o que ele está dizendo. Isso não é o meu melhor trabalho, mas fez com que você olhasse para cá. Então, veja, você foi levado a olhar para essa região do quadro pelo estímulo. Foi o estímulo que foi trazendo você para a região do quadro. Então, isso é o que eu chamo de atenção reflexiva. Dentro do mundo das neurociências, esse tipo de processo ele é muito mais comum do que incomum, e por isso a gente dá nome a esses processos, dependendo de se esse processo é voluntário ou reflexivo. A gente dá um nome a esse processo de um processo bottom-up, ou processo top-down. Gente, isso é verdade, então, para várias coisas dentro das neurociências, e eu queria que vocês entendessem esse conceito com a abrangência que ela tem. Então, um processo top-down é basicamente um processo que necessita da sua volição, que necessita da sua vontade. Então, um processo top-down é você decidir agora que vai prestar atenção no que eu estou falando e prestar atenção no que eu estou falando. Então, ora, um comportamento ele é determinado por uma decisão voluntária, ou um comportamento ele é determinado por um processo automático. De alguma maneira, a gente consegue definir, então, um processo top-down e bottom-up como sendo um processo em que o movimento daquele processo se deu automaticamente pelos estímulos que você recebeu, ou ele se deu voluntariamente por uma decisão que você tomou. O que é um processo bottom-up, então, de atenção? O exemplo que eu tenho dado aqui algumas vezes de uma pessoa entrar num quarto e dar um grito quando você está dentro do quarto. Involuntariamente, você vai mobilizar os seus recursos de atenção para aquela região do espaço. Você vai mobilizar os seus recursos de atenção para a porta da sala, sem você precisar decidir
eu preciso prestar atenção na porta da sala. Isso é o que a gente chama de processo bottom-up, que vem dos sentidos e automaticamente eu tomei aquela decisão. Uma outra característica importante que está por trás desses processos são de onde vêm as dicas. Ela pode ser tanto endógena como exógena. Exemplos. Uma dica endógena é uma dica que está relacionada aos seus próprios pensamentos, às suas próprias emoções. A dica ela é interna. Então, uma dica endógena, quando você recebe uma informação que lhe deixa preocupado. Essa dica endógena, ela vai chamar a sua atenção várias vezes ao longo do dia, você vai se pegar pensando naquilo. Então, isso significa que você tem uma dica endógena que fez com que você mobilizasse seus recursos de atenção para prestar atenção naquele processo endógeno. O que é uma dica exógena? São os estímulos que a gente percebe nesse mundo externo. E essas dicas, elas em si, são capazes de modular a sua atenção. Então, as dicas exógenas. Nas duas, eu posso ter um processo bottom-up e top-down. Nas duas, eu posso ter uma dica endógena como sendo bottom-up. Eu tenho um pensamento ruim, por exemplo. Isso é uma dica endógena bottom-up. Não fui eu que voluntariamente fui pensar naquilo. De repente, aquele pensamento veio na minha cabeça. Então, essa é uma dica endógena bottom-up. Uma dica endógena top-down... Só um segundo, Yasmin. Então, uma dica endógena top-down é quando eu decido que vou prestar atenção nos meus pensamentos. Está muito claro, então, para a gente, uma característica importante do sistema visual, por vários desses exemplos que eu dei para vocês, que é o que determina esse processo, para onde eu olho. Então, olhar para alguma coisa, como a gente viu, em parte é determinada por esses processos bottom-up, por características que existem na imagem ou no estímulo, que vão fazer com que você preste atenção em algumas coisas em detrimento de outras coisas. O que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, é basicamente a representação da atenção sobre dados de movimentação dos olhos. Então, entendendo, aqui a gente tem uma primeira clareza que o sistema de atenção, particularmente o sistema de atenção visual, nesse caso, ele é determinado, ou ele é muito influenciado pelo movimento dos olhos. Então, a atenção e movimento dos olhos são duas coisas que andam muito juntas. Vejam, o exemplo do barulho, de uma pessoa entrar gritando no quarto que vocês estão agora. Quando a pessoa entrar gritando no quarto que vocês estão agora, naturalmente, por um mecanismo totalmente bottom-up, eu nem controlei o mexer da minha cabeça, mas mesmo sem controlar, dependendo da altura do grito, eu vou olhar. Aquilo lá vai me levar a um ato reflexo de olhar para aquele estímulo automaticamente. Então, uma intuição que a gente ganha aqui é que boa parte dos processos de atenção estão relacionados, particularmente no ser humano, estão relacionados ao movimento dos olhos. Então, esse aqui é um desses exemplos, que é a construção do que eu chamo de mapa de saliência. Como é que eu construo um mapa de saliência? Eu mostro imagens para diferentes indivíduos. Aqui o que vocês estão vendo são 3 indivíduos diferentes, olhando para essas 3 imagens diferentes. Esses indivíduos, eles foram monitorados com aqueles sistemas de rastreio ocular, de eye tracking, que eu tinha falado para vocês. O que esse sistema aqui permite fazer é detectar quais foram as regiões da imagem em que a gente gastou mais tempo. E com isso eu monto esses mapas, conhecidos por mapas de saliência, que representa dizer pontos na imagem que são mais salientes. O que é uma coisa saliente? É que se sobressai, né? Sobressai a uma outra coisa. Então, quais são as regiões dessa imagem
que são mais salientes ao olho humano. Então aqui eu consigo perceber que as regiões dizem respeito basicamente a rosto. A gente então tem uma característica de, a princípio, prestar atenção em rosto. Então notem que nesse caso aqui, os meus mapas de saliência, eles são determinados por características específicas da imagem. Mas características quais? Top-down. Top-down por quê? Porque eu preciso saber o que é um rosto. Eu só consigo identificar um rosto se eu tiver um conceito de rosto na minha cabeça. E aí notem que claramente, nesses dois exemplos aqui, as pessoas, os três indivíduos, estão olhando principalmente para onde? Para o rosto dos bichos. Por quê? Rosto é uma parte do nosso corpo que representa muita emoção. E emoção traz informação muito relevante para um cenário como esse. Porque se esse bicho aqui estiver me mostrando os dentes, isso me passa uma informação muito diferente desse bicho estar batendo o rabo. Aqui, gente, é só para mostrar para vocês que esse tipo de estratégia de você encontrar regiões salientes em uma determinada imagem tem sido muito utilizado na criação de rótulo de produtos. Hoje em dia, várias marcas têm esses equipamentos de eye tracking e antes de lançar um produto no mercado, você faz um experimento com vários indivíduos com o rótulo que você acabou de criar para tentar garantir que o indivíduo está olhando para a informação que você quer que ele olhe. Está claro para a gente até agora que a atenção envolve o movimento dos olhos. Então, intuitivamente, a gente sabe que eu mexo os olhos para vários processos de atenção, particularmente sendo seres humanos. A pergunta aqui é necessário movimentar os olhos para que eu preste atenção em alguma coisa? Então, antes da gente chegar a responder essa pergunta, é importante que eu traga para vocês algumas dessas estruturas que participam do movimento dos olhos. Primeira estrutura do cérebro que coordena em boa parte o movimento dos olhos é o que a gente conhece por Frontal Eye Field. A região ela é tão importante que, inclusive, no seu nome aparece olho. Então, é o campo do olho frontal. Esse Frontal Eye Field, ou FEF, ele é uma estrutura que coordena muito um movimento sacádico dos olhos, ou movimentos rápidos dos olhos. A gente sabe também que esse tipo de sacada regular, ela é afetada quando você tem lesão no FEF, e também se eu estimulo o FEF, eu levo tanto a uma melhora, a uma mudança no movimento dos olhos, como a uma melhora na performance de atenção. Essa, então, é uma estrutura super importante para coordenar o movimento ocular. A outra estrutura muito importante para coordenar o sistema ocular é o colículo superior. Então, o colículo superior que você está vendo aqui é a mesma estrutura que a gente viu do tálamo, lembra? Eu tenho o tronco, olha o tálamo aqui, ó. Aqui o tálamo. E o que você está vendo aqui nessas estruturas, essas bolinhas, são o colículo superior. O colículo superior, essa estrutura que a gente está falando agora e que tem uma participação super importante no movimento ocular, mas a gente já tinha falado aqui do colículo inferior, quando eu falei do sistema de audição. Então, o sistema de audição passa pelo colículo inferior, enquanto que o sistema visual, particularmente o movimento ocular, passa pelo colículo superior. Então, a gente sabe estruturas no cérebro que participam da movimentação dos olhos. A pergunta agora é, existe movimentação da atenção sem movimentação dos olhos? Olha quem está aí de novo, o Helmholtz, que é aquele físico que foi a primeira pessoa a falar sobre predictive coding e agora está aqui estudando a atenção. Bom, o que ele descobriu? Ele descobriu e deu nome a o que ele chamou de atenção descoberta, ou overt attention, e atenção encoberta, que é o que ele chamou de covert attention. Esses dois processos de atenção, então, eles diferenciariam o processo de atenção em que você está olhando para
o foco da atenção. Então, isso é o que a gente chama de overt attention, de atenção descoberta. Da atenção que acontece quando eu não estou necessariamente olhando para o ponto da atenção. Esse experimento foi proposto por um psicólogo que é muito famoso na psicologia da atenção, que é conhecido por Michael Posner. E o experimento é o seguinte: o seu objetivo é apertar o botão direito do mouse no momento em que você enxergar sem olhar. Então, no momento que você perceber uma bolinha aparecendo do lado direito. Quando você perceber a bolinha aparecendo do lado direito, você clica o botão direito do mouse. Quando você perceber a bolinha aparecendo do lado esquerdo, você clica o botão esquerdo do mouse. Essa é a sua tarefa. Só que eu vou interferir na sua tarefa a partir da apresentação de uma dica. E a dica pode ter 3 características. A dica pode ser neutra, em que eu não digo para você onde vai aparecer, do lado direito ou do lado esquerdo. A dica pode ser válida, que é eu dizer para você que vai aparecer do lado direito e aparecer do lado direito. E a dica pode ser inválida, da seta aparecer por o lado esquerdo, ou seja, eu dizer para você que vai aparecer do lado esquerdo e a bolinha aparecer do lado direito, do outro lado. Então eu lhe enganei. O que a dica está fazendo com você? Quando eu coloco uma dica neutra, eu não estou mobilizando os meus recursos de atenção para nenhum dos 2 lados no espaço. Quando a dica é válida, ou seja, a seta apareceu para a direita e o meu recurso atencional foi para a direita, o que aconteceu comigo? Eu fui mais eficiente no meu poder de detecção do estímulo e fui mais rápido. Eu detectei mais estímulo, então a porcentagem de estímulos que eu consegui detectar foi maior e eu fui muito mais rápido, implicando dizer que, de alguma maneira, eu consegui prestar atenção daquele lado sem mexer os olhos. Como é que eu estou dizendo para você que eu prestei atenção sem mexer os olhos? Basicamente, pelo que a gente está encontrando aqui das dicas, o fato da dica ser válida ou inválida. A dica ser válida representa dizer que eu mobilizei os meus recursos atencionais para o lado certo. Então, mesmo sem olhar, eu botei minha atenção aqui desse lado direito, porque o Draulio falou que vai aparecer desse lado direito. Se o Draulio não me enganou, eu vou ser super rápido, porque eu já estou lá. A minha atenção já está lá. Então, eu vou ser mais eficiente e mais rápido. Se o Draulio me enganou, é o contrário. Vai aparecer do outro lado. Será que existe alguma representação neural desses eventos? Será que eu consigo detectar mudanças em processos neurais a partir da mudança do foco de atenção, sem a mudança no movimento dos olhos? Então, uma primeira perspectiva que eu trago com esse slide são mudanças que acontecem no EEG. Então, agora eu estou fazendo uma avaliação de eletroencefalografia, utilizando um processo idêntico ao processo de Posner. Nesse caso, a pessoa pode prestar atenção do lado esquerdo ou pode prestar atenção do lado direito, dependendo da dica. Aqui eu estou prestando atenção do lado esquerdo e o alvo apareceu do lado esquerdo. Aqui eu estou prestando atenção do lado direito, mas o alvo apareceu do lado esquerdo. Então, isso aqui seria o que a gente chamou de dica válida, isso aqui seria a situação que a gente chamou de dica inválida. E aqui é o que você está vendo aqui, em tracejado, seria a dica inválida, e nesse caso, em vermelho, seria a dica válida. Então, percebam que existem mudanças significativas, dependendo da atenção, você vai ter mudanças significativas em algumas características fisiológicas. Veja que curioso, mesmo sem o movimento dos olhos, existe um envolvimento do frontal eye field, que é observado nesse slide aqui.
Então vejam, o que esse slide aqui traz? Em verde são os momentos que antecedem o estímulo. Então eu estou mobilizando os meus recursos atencionais para... Então a dica foi apresentada. A partir do momento que a dica foi apresentada, eu vou mobilizar os meus recursos atencionais para algum lugar. E é isso que eu estou mostrando em verde. Em verde são os períodos em que eu estou mobilizando os meus recursos atencionais, mas o estímulo não está presente. Aqui mostrando para o frontal eye field e aqui mostrando para o córtex visual, para uma determinada área do córtex visual. Aqui eu estou mostrando V4. Olhem o que acontece. Na primeira fase, enquanto eu estou mobilizando os meus recursos de atenção, mas o estímulo não apareceu ainda, eu tenho uma maior atividade preditiva do frontal eye field. Então, olha a amplitude aqui da atividade do frontal eye field em comparação à amplitude da atividade de V4. Então, isso significa dizer que antes do estímulo, o frontal eye field foi uma estrutura fundamental para mobilizar os meus recursos de atencional, no caso do experimento do Posner, para aquela região do espaço. Então, o frontal eye field foi uma das estruturas responsáveis por mobilizar a minha atenção, mesmo sem o movimento dos olhos. Uma vez que o estímulo apareceu, mesmo sem mexer os olhos, o estímulo apareceu aqui do lado direito. Quando o estímulo aparecer do lado direito, existe um leve aumento da atividade do frontal eye field, mas olha o aumento da atividade que existe em V4, significando dizer basicamente que aumenta a atividade dessa região uma vez que o estímulo é percebido. Esse direcionamento, gente, do estímulo no espaço, ele também se dá já em áreas primárias do sistema visual. As áreas que vocês estão observando aqui são quais? São áreas visuais primárias, sem a movimentação dos olhos. Quando eu peço para a pessoa prestar a atenção do lado esquerdo e quando eu peço para a pessoa prestar a atenção do lado direito. Notem que prestar atenção do lado esquerdo ou do lado direito já mobiliza neurônios de estruturas visuais do sistema visual mesmo, não só o sistema visual primário, mas outros sistemas visuais, mostrando aqui para vocês que a representação desse campo do lado direito ou do lado esquerdo é muito determinado, pode ser determinado para qual lado você está prestando atenção, sem precisar olhar, gente, de novo, sem precisar olhar para aquele estímulo. Quem é uma das estruturas fundamentais para que isso aconteça? O pulvina. Então, o pulvina é uma das principais estruturas associada ao processo de atenção seletiva. A gente vai ver que ele não é o único, tem outras estruturas corticais, particularmente o córtex parietal, mas o tálamo, mais uma vez, tem uma participação muito importante na seleção de estímulos, ou na habilidade de dirigir a seleção, a atenção para um determinado lugar no espaço. Então, o que a gente está vendo, o pulvinar é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Notem, olha o núcleo geniculado medial do tálamo, o núcleo geniculado lateral do tálamo, o núcleo intralaminar, que é essa parte mais interna que a gente viu aqui, o núcleo reticular, que está aqui por baixo. Então, é o mesmo tálamo que a gente viu anteriormente, e aqui o que eu estou simplesmente chamando a atenção para vocês dessa estrutura talâmica, que é colada no núcleo geniculado lateral. Então, olha, coincidentemente ou não, existe uma relação já inicial de transferência de informação do núcleo geniculado lateral do tálamo, que a gente viu que é uma estrutura em que a informação visual entra no cérebro via núcleo geniculado lateral, e o núcleo geniculado lateral do tálamo, obviamente, faz conexões com o pulvina e modula, em boa parte, esses processos de atenção seletiva.
Hoje tem vários estudos, então tanto estudos de lesão no pulvina mostrando uma dificuldade na possibilidade de dirigir a atenção para uma determinada região do espaço, assim como a partir da injeção de agonistas de GABA, então aumento de inibição nessa região, como por exemplo esse muscimol, ou a bicluculina, que é um antagonista de GABA, mostrando basicamente que dependendo de se o estímulo ele é agonista ou antagonista, você usa aquilo como algo para dificultar a seleção da informação ou dificultar a focalização da informação num determinado estímulo. Em contrapartida, a utilização de antagonista facilita o foco da atenção numa determinada região do espaço. Isso eu estou falando de injeção de bicuculina no pulvina, tá, gente? O que é curioso aqui é que quando eu faço de um lado do pulvina, vejam que toda a dificuldade se dá principalmente no hemisfério contralateral. Então, para finalizar esse jogo de estruturas envolvidos com os processos de atenção seletiva, eu queria focar um pouco mais sobre essa estrutura, que é o lobo parietal, que é uma das principais estruturas em humanos a estar associada à atenção seletiva. Aqui eu estou dando um zoom em algumas dessas estruturas do lobo parietal, que são importantes para esses processos de atenção. Então, o que você vê aqui, uma divisão muito importante do lobo parietal é esse sulco intraparietal, ou IPS, que é o que vocês estão vendo aqui. E o IPS, ele divide o lobo parietal superior do lobo parietal inferior e do giro angular. Então, essas são as principais divisões que a gente tem do lobo parietal. E aqui embaixo tem uma outra estrutura que é super importante, que é a junção temporoparietal, então temporoparietal junction, que é esse lobozinho que vocês estão vendo, esse girozinho que vocês estão vendo aqui embaixo. Então a gente tem o giro supramarginal, a junção temporoparietal, o lobo parietal inferior, o giro angular, o lobo parietal superior e o sulco intraparietal. Essas são as principais regiões do lobo parietal e boa parte delas a gente vai se referir, ou quando vocês estiverem lendo trabalhos sobre a atenção, essas estruturas elas vão muitas vezes aparecer. O poder preditivo do lobo temporal vem de experimentos, começa com experimentos em macaco, o envolvimento do lobo temporal na seleção ou no direcionamento da atenção, né, na atenção seletiva. A gente tem experimentos tanto em macacos como em seres humanos. Nesse caso, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um experimento muito semelhante ao experimento do Posner, com a diferença que, nesse caso, esses macacos eles estavam com eletrodos profundos posicionados no lobo parietal desses bichos. O que você está vendo aqui à direita é o momento em que o estímulo aparece, e o que você está vendo aqui embaixo é a movimentação dos olhos. Então, notem que na região onde esse macaco estava sendo registrado, então neurônios do lobo parietal desse macaco estavam sendo registrados, o aumento da atividade do lobo parietal, que é o que vocês estão vendo aqui, ele precede o movimento dos olhos, que é o que vocês estão vendo aqui. Em outras palavras, isso aqui é mais um indício de que o lobo parietal é uma estrutura que está associado ao engajamento desses recursos atencionais em alguma coisa, antes de efetivamente você ter uma representação por via de movimento dos olhos. Então, aqui você vê que aparece o estímulo, aumenta a atividade de neurônios no córtex parietal, e aí logo em seguida tem o movimento dos olhos. Nesse caso aqui, se você coloca o ponto da atenção fora de onde o macaco deveria prestar atenção, essa atividade do lobo parietal não aumenta. Então isso aqui representa dizer que realmente o que você está movimentando é uma demanda atencional
para um determinado estímulo que aparece numa determinada região do campo visual. Em humanos, como é que a gente consegue determinar isso? Então, a pessoa que trabalhou com isso de maneira ou uma das pessoas que trabalhou com isso de uma maneira muito significativa é uma brasileira chamada Ana Cristina Nobre. Ela é professora em Oxford, ela é psicóloga e professora da Universidade de Oxford, coordena um grupo de pesquisa muito famoso lá na Universidade de Oxford, e ela é conhecida por muitas pessoas por Kia Nobre. E o que a Kia fez nesses experimentos? Ela fez um experimento de fMRI, um experimento muito engenhoso, como eu vou mostrar para vocês, em que ela tentou separar duas características da seleção de você prestar atenção em características distintas. Tudo que a gente vem falando até agora, eu sempre estou associando o prestar atenção a alguma coisa no espaço, né? Estou dizendo, direcionou a atenção para o lado direito e o olho foi direcionado para o lado direito. Nesse caso, o que o grupo dela tentou fazer foi um experimento para tentar avaliar se, quando eu presto atenção em características espaciais de um estímulo, se as áreas engajadas nesse movimento são as mesmas de quando eu presto atenção em alguma coisa que não tem nada a ver com espaço. O que é alguma coisa que não tem nada a ver com o espaço que ela bolou? Tempo. Então, o que ela fez aqui foi um protocolo que acontece dessa forma. Uma pessoa está dentro de uma máquina de ressonância. Isso aqui que vocês estão vendo são as diferentes imagens que a pessoa vê dentro da máquina de ressonância. E aqui o que vocês estão vendo em cima são as várias possibilidades de dica que a pessoa pode receber antes de ser apresentado o estímulo efetivamente. Vou dar um exemplo. A pessoa, então, primeiro via esse quadrado aqui, que não tinha nenhuma marcação, e depois ele via o quadrado da dica. Ela via a imagem da dica. Essa imagem da dica podia ter essas várias formas. Podia ser assim, 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 assim. Então, eu posso ter, nesse caso, um conjunto de 9 dicas possíveis. Uma dessas dicas é essa, que representa dizer que a dica é neutra. Qualquer coisa pode acontecer. Se eu visse essa dica aqui, era a mesma coisa do Posner. O que ela estava me dizendo é que o estímulo vai aparecer do lado direito. Se eu visse essa dica aqui, ela estava dizendo o estímulo vai aparecer no lado esquerdo. E essas dicas? Agora são atenção que não tem nada a ver com espaço. O que isso aqui representa? Só essa dica com esse pontinho central aqui. Isso representa dizer que o estímulo vai aparecer pouco tempo depois da dica. E nesse caso, o estímulo vai aparecer muito tempo depois da dica. Beleza? Então aqui eu estou prestando atenção no espaço, aqui eu estou prestando atenção no tempo, e aqui é uma combinação de espaço e tempo. O que é esse aqui? A dica vai aparecer do lado esquerdo em pouco tempo. Essa aqui, a dica vai aparecer do lado esquerdo em muito tempo. Essa aqui, a dica vai aparecer do lado direito em muito tempo. Desculpa, em pouco tempo. Essa aqui, a dica vai aparecer do lado direito em muito tempo. Nesse caso específico aqui, qual foi a dica que a pessoa respondeu? Que a dica vai aparecer depois de muito tempo, só isso. E olha que curioso, ela fez então um exame de ressonância magnética funcional para tentar avaliar quais áreas do cérebro participam de cada uma dessas tarefas. Prestar atenção no espaço, prestar atenção no tempo. As áreas do cérebro relacionadas a esses dois processos são os mesmos? E o que ela disse é que sim, de forma geral, são as mesmas. Qual foi a área do cérebro que elas identificaram como sendo importantes para esse processo de atenção espacial ou temporal? O sulco intraparietal à direita, se a pessoa estiver prestando atenção ao espaço. O sulco intraparietal à esquerda, se ela estiver prestando atenção ao tempo. E o sulco intraparietal bilateral, se ela estiver prestando atenção
as duas coisas. Eu vou voltar aqui, gente, só para que vocês relembrem quem é o sulco intraparietal, é esse cara aqui, ó. Certo? Então, essa região aqui do cérebro, seja do lado direito, quando a informação é espacial, seja do lado esquerdo, quando a informação é temporal. Uma outra informação que a gente tem da importância do lobo parietal em processos de atenção vem dessa síndrome, uma síndrome extremamente curiosa, que é conhecida por síndrome de negligência. E essa síndrome de negligência, ela acontece principalmente quando a pessoa tem lesão no lobo parietal inferior, superior à junção temporoparietal. Então vamos dar uma olhada lá, onde é que está a junção temporoparietal. Aqui está a junção temporoparietal. O que a gente está vendo é que existe, então, um envolvimento do lobo temporal inferior superior à junção temporoparietal. Lesões nessa região levam, em boa parte dos casos, a esse tipo de síndrome em que os pacientes têm deficiência, têm dificuldade de perceber um lado do espaço. Então, notem, nesse caso, você mostra, isso aqui é um caso de um paciente como esse, você mostra um relógio e pede para ele desenhar um relógio. E quando ele vai desenhar o relógio, ele só consegue desenhar metade do relógio. Ele só percebe, na verdade, metade do relógio. Quando ele vai desenhar uma casa, ele só percebe metade da casa. Quando ele vai desenhar uma flor, ele só percebe metade da flor. Então, o que eu estou mostrando aqui, gente, é um eye tracking de pacientes, de uma pessoa, na verdade, aliás, de 6 pacientes com negligência espacial. Então, perceba que ela tem seja em repouso ou na presença de um determinado estímulo, a pessoa tem a tendência de só olhar para um dos hemisférios, nesse caso, para o hemisfério direito. Na maior parte das pessoas, a lesão é no hemisfério à direita. E aqui a gente está vendo um grupo controle, olhando tanto em repouso quanto na presença de um estímulo. As pessoas têm a tendência de explorar todo o campo visual. Nesse caso, a gente vê que existe um bias muito significativo para um dos campos visuais. Então, é tão difícil a gente conseguir entender exatamente como é a cabeça de um paciente desse que eu achei interessante, eu acho bom a gente olhar um vídeo de um desses pacientes. Vamos lá. Unlike Graham, Peggy Palmer has normal vision. Primeiro detalhe importante, a visão das pessoas é normal. Não tem nenhum déficit visual, seja em centros primários, seja em centros mais avançados. Então, o sistema visual está preservado. Então, ela consegue ver essa estrela e ela é solicitada a ela que copie essa estrela. But something odd is happening. One whole side of the star is missing. Peggy has a condition called visual neglect. Although her eyesight is fine, half of her visual world no longer seems to matter. 10 years ago, Peggy suffered a stroke in the parietal lobes of her brain. Então vejam, ela teve um AVC no hemisfério direito, no lobo parietal, e ela, embora veja os dois campos visuais, ela negligencia um dos lados do espaço. Agora, a paciente, ela foi solicitada desenhar uma margarida, uma flor, a partir de uma imagem mental. Ela não está vendo uma flor, ela está só tentando gerar a flor a partir do que ela lembra de uma flor. For neuropsychologist Peter Halligan, Peggy's drawings reveal exactly what's gone wrong. Há outras regiões do córtex pré-frontal que participam de estruturas mais elevadas no que diz respeito a esse processo de atenção, que é o teste de Stroop, que eu apresento palavras. As palavras, elas descrevem cores e elas são pintadas
com cores diferentes, em que a palavra vermelha aparece pintada de verde. E aqui você tem um conflito entre a representação daquela palavra vermelha e a cor que ela está sendo pintada em verde. Então você tem um conflito de informação que você vai ter que filtrar essa informação diante da tarefa que você tem de realizar, que é identificar a cor que aquela palavra está pintada ou identificar a escrita daquela palavra. E aí, com isso, você vai ter conflitos, e esses conflitos são resolvidos, de certa maneira, em porções mais superiores desse processamento, no que diz respeito à hierarquia, e que envolvem o córtex pré-frontal medial e o cíngulo anterior, unido com a área motora suplementar, que está bem próxima do cíngulo anterior. Com isso, a gente cria o que tem sido utilizado como um modelo da atenção, ou dois modelos da atenção, entendendo a atenção como um grupo de regiões. Aqui eu estou mostrando só as regiões corticais, não estou mostrando tálamo, colículo superior e as fases mais primárias do processamento da atenção, que a gente viu que já acontece no sistema sensorial. E outras etapas, então, mais elevadas vão acontecendo em outras estruturas, o que forma essas duas redes, que é o que a gente chama de rede de atenção dorsal frontoparietal, que é o que está pintado em azul, e a rede de atenção ventral frontoparietal, que são essas estruturas que estão pintadas aqui em amarelo. O que está em azul aqui são estruturas que a gente já viu, o lobo parietal superior e o sulco intraparietal, o frontal eye field que está aqui, a gente viu estruturas do córtex pré-frontal e a gente viu também a junção temporoparietal aqui embaixo. De forma geral, a ideia é que essas estruturas da rede de atenção dorsal, elas estão associadas aos processos de atenção voluntárias, ao passo que essas estruturas ventrais elas estariam mais associadas às redes de atenção reflexiva. Naturalmente, essas duas redes se comunicam constantemente, de tal maneira a processar um estímulo de atenção mais robusto. Bom, gente, eu vou parar por aqui, eu tinha outras coisas para apresentar, mas acho que com isso a gente já tem uma ideia, enfim, um pouco mais abrangente do que seriam esses processos de atenção e as principais estruturas envolvidas nesse processo.